Boa noite, povo de Deus. Quem tá queimando por Jesus aqui já? Eu falo on, vocês dizem? On? Aleluia. Então continue de pé, que eu não quero ser prolixo aqui, eu quero ser bem rápido. Porque a gente tem algo de Deus para receber essa noite, amém? Então abre comigo aí, Lucas 7, versículo 36. Isso, a gente vai ganhar tempo, hein? Eu tô com a versão King James aqui, Azaf, se eu te falar assim, mas... Isso aí, garoto. Tá assim, ó, a gente vai ler um pouquinho, amém? A gente vai ler essa passagem que o Cristo coincidentemente terminou nela, mas a gente vai acompanhar essa mensagem já em Lucas. Então a gente vai do 36 até mais ou menos do 40 e poucos, amém? Você me ajuda a ler? Então, tendo sido convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se, como era de costume, junto à mesa. O próximo. Assim que tomou o conhecimento que Jesus estava reunindo à mesa, na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume, meu Deus. E posicionando-se de trás de Jesus, prostou-se aos seus pés e começou a... Suas lágrimas molharam os pés de Jesus, mas ela em seguida os enxugou com os próprios cabelos. Beijou-o e ungiu com o perfume. Diante de tal cena, o fariseu que havia sido convidado de Jesus, falou consigo mesmo: se este homem, que é Jesus, for de fato um profeta, bem saberia que nele está tocando uma espécie de mulher, e ela é uma. Então voltou-se Jesus para o fariseu e lhe propôs: Simão, e aqui tenho algo para te dizer, e ao que quisesse. Sim, mestre, diz-me. Próximo. 2 homens deviam certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Próximo, está acabando. Nenhum dos dois tinham com o que pagar, por isso o credor decidiu perdoar as dívidas de ambos. E qual deles o amará mais? E replicou Simão: imagino que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Ao que Jesus o congratulou: julgaste certamente. Feche os olhos rapidinho. Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor já tem feito grandes coisas aqui. Obrigado pelas curas, pelos milagres. Obrigado pelas palavras, pelas exortações. Obrigado, Jesus, porque o Senhor se faz presente aqui. Então eu oro para que mais uma vez, Deus, a palavra que o Senhor confiou e ministrou a mim, eu oro, Deus, para que eu tenha um certo discernimento para passar para os irmãos. Deus, usa-me no profundo, Deus, estou à disposição. E que sim, Deus, toque no coração de cada um aqui, Deus. E que nenhum se disperse ou se distraia, mas eles recebam, Deus, a porção dessa noite. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar rapidinho. Isso, respira fundo. Eu passei um pouco rápido essa passagem, porque o Cid já passou por ela. Mas aqui a gente tem um ato muito chique de uma mulher, porque ela entendeu algo. E quando eu penso, e a gente lê nessa passagem, esse evangelho de Lucas, ele vai ser mais específico em discriminar algumas coisas que aconteceu, e ela chega e se prostra aos pés de Jesus. E é esse ponto que eu vou discriminar um pouco sobre o que Deus ministrou no meu coração para vocês. E aí, quando eu venho ler essa passagem de Lucas, eu lembro um pouquinho mais anteriormente, onde a gente vai ler sobre Lucas 5, onde Jesus, ele chama os primeiros discípulos. E é engraçado porque quando ele chega para chamar os primeiros discípulos no Evangelho de Lucas, vai mostrar que ele está pregando numa praia, Jesus, e aí quando está pregando ele vê que tem muita gente. Então ele avista um barco que está lá, que é de Pedro. E aí ele fala assim: eu posso usar seu barco? Eu estou parafraseando aqui, gente, só para a gente ganhar um pouco de tempo. E aí ele sobe num barco, e ali prega, ministra e tudo mais, e depois disso, depois que ele prega, ele olha para Pedro e fala assim: ô Pedro, já que você está com esse barco aqui, ó, joga um pouquinho mais dentro do mar e lança a rede. E aí Pedro, um pouco indignado, falou assim: poxa, eu trabalhei a madrugada inteira, mas mesmo assim, Senhor Jesus, sobre a tua palavra eu vou jogar essa rede. E aí Pedro lança a rede e vai acontecer aquele grande milagre, que chegam muitos peixes na rede, ele fica maravilhado. E o ponto que eu quero enfatizar aqui é que quando Pedro ele reconhece e vê essa maravilha, esse milagre, ele volta e prostra aos pés de Jesus e fala assim: Jesus, eu sou muito pecador, afasta-se de mim.
eu não mereço, não sou nem um pouco digno de estar aqui. Então, uma postura de outro Simão, que é Pedro, foi diferente desse primeiro Simão. Foi de reconhecer que ele era um pecador. Um pecador porque ele necessitava realmente, não tinha nada que ele merecia para receber tal bênção ou misericórdia de Deus. E para pensar sobre nós também, meus irmãos, a gente também começa a lembrar de quando nós conhecemos Jesus, ele fez algo na nossa vida que a gente fez realmente crer, realmente aceitar e falar assim, nossa, Deus fez isso na minha vida. E pode ser por qualquer motivo. É por isso que eu gosto de dizer que qualquer pessoa que vem na igreja hoje, ela vem por um motivo. Uma enfermidade, por alguma dor, alguma necessidade. E Jesus, ele tem prazer em se apresentar para nós, remostrando realmente uma provisão ou algo que nós precisamos. Porque quando nós recebemos algo divino, nós não temos outra mensagem ou outra resposta a não ser a glorificar a Deus. E aí quando a gente recebe isso de Deus, nós reconhecemos, aí normalmente é impactante, e nós aceitamos Jesus, nós passamos por isso, isso é muito lindo. Só que depois disso, depois dessa passagem de Lucas, vai mostrar outras e várias mensagens que os discípulos, vai passar outros discípulos, e muita cura e muito poder, até que nós chegamos em Lucas 7. E é o ponto aqui em que Jesus está sentado na mesa e vem uma mulher e se prostra ao pé dele. Eu quero falar sobre esses 3 pontos que a mulher se prostrou sobre os pés de Jesus. E a mensagem realmente sobre isso é que talvez nós necessitamos de um toque de Deus, nós necessitamos pedir muitas coisas, mas uma coisa que essa mulher ensina para nós é se prostrar e reconhecer que Deus é o Senhor. Esse ato de se prostrar aos pés de Jesus é um ato realmente de honra, é um ato realmente que nós reconhecemos Deus no senhorio. Mas se pensar na nossa caminhada cristã, gente, a gente realmente tem que voltar para esse lugar, assim como o Cid pregou anteriormente. Esse lugar de derramar aos pés de Jesus. E é interessante porque quando Jesus ele vai discorrendo sobre isso, depois do 38, ele vai falar uma severa coisa para ele, vai falar do 38, 39. Ele vai exortar e falando assim, ó, eu cheguei aqui e você não me deu nenhuma água, mas essa mulher molhou os meus pés com lágrimas. Cara, não sei você, mas quando eu lembro de lágrimas na nossa vida, eu lembro, sabe, sobre dor, sobre dificuldade, sobre realmente sofrimento que nós passamos. E Jesus realmente falou sobre isso. Só que lágrimas fala sobre dor, fala aquilo que nós perdemos na nossa vida ou aquilo que nós achamos que perdemos. O nosso conflito humano é realmente desligado das coisas da terra. Mas a todo momento da nossa vida cristã, nós entramos em conflito porque dói muito perder algo. Dói muito perder alguém. Dói muito perder alguma coisa que nós gostamos muito. E essas lágrimas que essa mulher coloca aos pés de Jesus, ela demonstra realmente que estava doendo algo muito grande no coração dela, que a única mensagem dela era chorar aos pés deles. E depois ela enxuga. Então, a parte do cristão também significa perder. E talvez você não é tão emotivo de se quebrantar sempre, você nem chora várias vezes, mas o ato de se quebrantar, gente, é realmente buscar para que Deus quebre o nosso coração. Eu não sei você, mas eu sou um pouco mais durão, assim, inclusive, quando eu casei com a minha esposa, ela me obrigou a chorar no casamento, eu falei, meu bem, não prometo isso. E eu emocionei, mas eu não chorei aquela coisa. Eu fico envergonhado, porque o meu cunhado, ele chorou muito, igual um bebê. E eu fiquei assim, poxa, mas eu amava tanto aquela mulher, eu amo aquela mulher, mas no meu coração, eu estava muito feliz naquele dia. Então, o ato de chorar, talvez para você, não é o comum. Mas assim, cara, quando Deus quebranta o nosso coração, quando Deus não quebra no meio, quando Deus vem algo, nos traz algo grandioso, nós precisamos, aquilo que nós pedimos, ou que Deus nos surpreende, cara, é impossível a gente não chorar. É impossível a gente não se quebrantar. É impossível a gente não se render ao governo do Senhor Jesus. Então eu creio muito que nesse On Fire até hoje, você já foi pego por Jesus. Deus já te deu algumas exortações, ou algumas direções, uma palavra, um amor, que foi inevitável você se render a isso. Só que o nosso problema, todas as vezes, é a gente não voltar por esse caminho de estar se mantendo, rendendo aos pés de Jesus. Porque é o caminho de todo cristão, cara. Porque a vida do crente não vai ser só realmente a gente em manter as nossas vestes limpas, mas nós estamos sempre lavando ela pelo poder que é no sangue de Jesus, amém? Então o ato de nós entregarmos a nossa vida e render aos pés de Jesus é um ato diário. É por isso que nós falamos sobre devocional e sobre busca com Deus, sobre leitura da palavra. É um ato diário que nós aceitamos, nos rendemos a Deus. E nessas lágrimas que derramam, elas dizem muito mais sobre isso. E tanto que nessa passagem sobre Lucas 7, 44, é uma pecadora.
ela reforça isso que é uma pecadora. E naquela época o fariseu, ele tinha o costume de dizer assim, ó, eu tenho que me separar dos imundos, dos impuros. É por isso que esse fariseu e Simão, que é o leproso, ele fala assim, ó, essa mulher é uma pecadora. Se Jesus fosse realmente um profeta, ele saberia disso. Só que na verdade, todos nós pecamos. E destituídos da agora nós somos, irmão. E eu não vou falar muito sobre isso também, porque o Cid já pincelou sobre o filho mais velho, que fica na casa e mata os mais novos. Mas é muito perigoso nós cairmos no primeiro pecado, que é do orgulho. Nós achamos que nós recebemos um dom, porque nós oramos, alguém foi curado, porque nós fizemos algo por Jesus, nós já somos grandes demais. Cara, a Bíblia ela muito enfatiza muito isso, sobre aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, se você é realmente a pessoa que quer buscar uma vida em Deus, cara, tenha o hábito de estar rendendo aos pés de Jesus. Porque nesse lugar, cara, o orgulho dificilmente ele vai te alcançar. Nesse lugar onde você reconhece que Deus é muito maior na nossa vida, você vai estar entendendo que, tipo assim, existe um Senhor. E eu vou realmente obedecer esse Senhor. Eu vou realmente render aos seus pés. E quando a gente fala sobre derramar lágrimas e beijar, também tem um salmo de Davi, que ele fala sobre que Jesus, ele recolhe nossas lágrimas. Tu mesmo anotaste o meu lamento, recolhe em teu odre as minhas lágrimas. Então, toda vez que nós quebrantamos diante do Senhor Jesus, tem uma mensagem muito forte, porque Deus ele se importa tanto conosco, com nossa dor, que ele recolhe isso no odre. Fora nossas orações também. Então, esse ato de quebrantar por Jesus é algo sinto muito grandioso, maravilhoso. E a dor que nós sentimos no processo, cara, é por nós perdermos algo, porque nós gostamos muito ou sentimos muito perder. Mas a Bíblia é bem clara em dizer que aquele que quiser ganhar a sua vida, esse também vai perder. Mas aquele que estiver disposto a perder a sua vida, esse vai ganhar. Ou esse vai encontrar a vida. E Jesus veio para quê? Para que nós tivemos vida e vida em abundância. Só que nós só vamos encontrar essa vida em abundância se nós estivermos dispostos a perder, gente, aquilo que nós achamos que é o precioso. E só esse entendimento de perder, cara, é a vida do crente. Por quê? Porque a gente vai estar disposto a entregar sobre isso, daqui a pouco eu vou discriminar mais sobre isso. E o segundo ponto que ele fala aqui é que a mulher, ela beija os pés de Jesus. Eu quero que você preste muita atenção sobre isso. Porque quando a gente fala sobre beijar os pés naquela época, era um ato também de honra, de lealdade máxima àquela pessoa e beija os pés. Mas quando a gente fala sobre beijo, aí a gente fala sobre intimidade. Então essa mulher, ela queria encontrar um lugar no Senhor Jesus que nós só podemos encontrar com intimidade. Isso me lembra até mesmo o Salmos 24, quando Davi ele vai questionar o Senhor sobre quem realmente pode subir o monte ou quem pode ficar de pé no seu lugar santo. E no próximo vai falar assim, o próximo versículo: aquele que tem as mãos limpas e o coração puro e não se entrega à mentira, nem age com falsidade. Volta um pouquinho no 4. É aquele que tem as mãos limpas. Não sei você, meus irmãos, mas nós crentes só temos algo que nós recebemos de Deus. A Bíblia vai dizer que o homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. Então assim, eu fico imaginando aquela cena, fica comigo nessa cena, aquela mulher de frente dos pés de Jesus, em lágrimas, limpando os pés de Jesus. Essa servidão, meu irmão, você só vai conseguir ter as suas mãos limpas quando você estiver servindo ao Jesus com as suas mãos, derramando e quebrantando por Ele. O ato de santificar as suas mãos é o ato de servir, sim, mas só se for aos pés de Jesus. As mãos que representam nossas obras, elas só fazem algum tipo de significado se nós entregamos isso aos pés de Jesus. E ele vai falar assim, e aquele que tem um coração puro, e logo depois, essa mulher, depois que Jesus especifica que ela derramou as suas lágrimas, ela pega aquele guento, que valia naquela época mais de 1 ano de trabalho, segundo os estudiosos, e derrama e quebranta os pés de Jesus, cara. Aquilo que era talvez mais precioso que ela tinha na vida dela. E o coração, e nossos corações são purificados. Nós entregamos o que nós temos mais precioso a Jesus, que é a nossa vida. Porque Deus não quer muita coisa de nós não, gente. Deus, Ele quer tudo de nós. Não se enganem, se Jesus Ele entregou por inteiro para ter você pelo menos a metade, para ter apenas um dia, uma parte do seu dia. Não, não, não. Deus se entregou por inteiro para ter você por completo também, meu irmão. A oração de Jesus nos últimos dias é assim, Pai, que eles sejam um com o Senhor, assim como eu também sou com você. O ato dessa mulher aqui foi de derramar os pés de Jesus, de beijar os pés, de se entregar, foi que realmente entendeu, eu vou entregar tudo a Jesus.
Eu não tenho medo nenhum de entregar tudo a Jesus, porque o meu coração só vai ser realmente purificado, lavado e remido se eu entregar a Jesus. É por isso que a gente fala sobre entregar a nossa vida a Deus. Isso é um ato muito sério, cara. A gente tira o nosso controle, nossa vida e entrega a Jesus. E os próximos versículos vai falar assim, estou pulando muita coisa só para adiantar. Mas, quando a gente fala sobre sermos filhos de Deus e temos algo de receber, logo em seguida, eu vou lembrar sobre quando o homem, ele foi separado de Deus, ele chega no homem, Deus cria o homem, e Deus realmente coloca ele sob o governo e autoridade de todas as coisas, e logo em seguida, quando o homem peca, Deus, ele olha assim, ó, agora esse homem, esse Adão, ele é um de nós, então nós devemos tirar ele da terra, e coloca o homem na terra. Então, o Deus teve a preocupação quando o homem pecou de comer da árvore do fruto da vida. Sabe por que ele teve medo de o homem comer? Porque assim como o homem pecou, ele ficou separado de Deus. E o homem que fica separado de Deus e come o fruto da vida, logo em seguida ele vai ficar eternamente separado de Deus. E Deus falou, não vamos deixar isso acontecer. Tira o homem, joga na terra. Pum, acontece isso. Só que, meu querido, nós depois, nós somos encontrados com Jesus, ele tem um plano, Deus envia seu filho, ele morre por nós, assim como ela pregou ontem, nós somos Barrabás, Jesus morre por nós, nós recebemos por meio de Cristo Jesus a vida eterna. Lá em Romanos 5,10 vai falar realmente que nós seremos inimigos de Deus e agora nós somos reconciliados por Cristo. E depois disso, cara, passa muita coisa lá em Apocalipse, passa muita coisa ali e vai dizer sobre as igrejas e tem algo muito precioso. Aí vai falar assim, ao que vencer. Lá em Apocalipse 1,7, vai falar assim, começa no 1,7, porque aqui vai falar sobre a carta das igrejas que Deus está exortando, mas sempre no final de uma carta, Deus dizia, ao que vencer eu darei algo. E aqui eu queria explicar 3 coisas importantes que eu destaquei sobre hoje, que é ao que vencer, lá no meio já, ao vencedor eu darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Não, peraí. Então lá atrás, Deus, ele separou, não quis que o homem comesse. Ele não quis que o homem tinha pecou. Mas agora, depois que veio Cristo Jesus em nossas vidas, nós somos salvos e conectados com Ele. Agora sim, o homem pode comer da vida. Agora sim, tem esperança para nós. Eu só queria destacar o que é ao vencedor. Então existe uma luta muito grande na vida do crente. Existe um caminho muito grande. Mas algumas pessoas entram em conflito, dizendo assim, mas Anjinho, a gente não recebeu a salvação? Alguns até se destoam e vão para outras linhas teológicas, dizendo que uma vez salvo, salvo para sempre. Mas a verdade é que, só para exemplificar, eu ouvi isso uma vez do meu pai e ficou muito claro na mente sobre salvação, é que a salvação é como se fosse uma passagem aérea de avião, e todo mundo recebe gratuitamente. Só que a diferença é que quem vai usar essa passagem é quem conseguir chegar no aeroporto. E essa trilha de chegar até no aeroporto é o nosso processo com Deus. Nós vamos conhecer no caminho. Alguns dão umas voltas maiores, um vão direto, um no final da vida está do lado do aeroporto, recebe passagem e cai lá dentro. Mas uma coisa é certa, gente. Nós recebemos de graça, mas existe uma luta muito grande. E nós vamos vencer essa luta se nós aprendemos com essa mulher e ficarmos aos pés de Jesus. Se nós derramarmos as lágrimas. Se nós enxugarmos realmente, limparmos nossas mãos servindo a Deus. Se nós realmente tivermos intimidade com Deus, beijando os pés dele, e entregar aquilo que nós temos. E no próximo versículo, Apocalipse vai falar assim, em 2,7. Apocalipse 2,17. Ao vencedor, proporcionarei do maná escondido, como lhe darei uma pedra branca, e sobre essa pedra branca estará grafado um novo nome, o qual ninguém conhece, o que não ser aquele que o recebe. Então, peraí. Quando nós chegarmos ao céu, além de nós recebermos a árvore do fruto da vida, haverá uma pedra com um novo nome. Isso não sei você, mas quando eu fico imaginando chegando no céu e recebendo um novo nome, é pensando assim, cara, o que passou naquela terra já ficou para trás. Agora a eternidade é uma nova vida com o Senhor. E esse novo nome, cara, cada um de nós vai receber. Mas é o que vencer. É o que estiver diante dos pés de Jesus. É aquele que vai estar lá totalmente assim, Deus, eu vou honrar o Senhor com o que eu tenho. Eu vou honrar o Senhor com tudo que eu sou.
E no próximo vai falar assim, estou quase acabando, Apocalipse 3:5. Assim é o vencedor, andarás trajados com vestes brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença do meu Pai e dos seus anjos. E qual nome vai reconhecer? O novo nome que nós vamos receber. Aquele que está na pedra, aquele que só Deus sabe, aquele que o Pai tem no livro da vida. Ele não será arriscado. Não sei você, meu amigo, mas a alegria da salvação é tem que estar realmente radiante no nosso coração. A Bíblia fala assim que aqueles que olham para o Senhor, eles são radiantes de alegria. E alegria de quê? A alegria da salvação. Aleluia. Essa conferência está sendo algo histórico para nós. Não sei você, mas está sendo algo marcante aqui nos nossos jovens e nessa cidade. E aqui, cara, eu saio com uma certeza tão grande, não só queimando, mas eu quero também que, assim que o Cid falou, cara, com uma certeza em sair daqui, cara, é que essa luta vai ser diariamente. Até que nós já chegamos diante de Deus e eu vi assim, ó, vinde benditos meu Pai. Vinde, pode entrar. Não sei você, cara, mas isso não é algo egoísta de imaginar, mas é algo de pensar assim, cara, eu tenho uma longa jornada para lutar. Eu vou ter que abrir mão de algo, eu vou ter que realmente servir ao Senhor, vou ter que servir à igreja, vou ter que servir ao Senhor com o meu trabalho, com aquilo que eu tenho, que eu sei. Eu vou honrar as pessoas também, vou abençoar e farei. Mas tudo isso, cara, é porque Deus continua me prosperando e fazendo. Nesses últimos anos que aconteceu, eu passei por um processo muito bacana, que é o de casamento. É muito bom. E aí, quando a gente pensa na nossa vida cristã, a gente caminhando, eu estava até refletindo sobre uma mensagem, não essa é outra, eu estava refletindo, e pensando sobre como nossa vida, ela virar de cabeça para baixo, e essa luta como é desgastante, e como realmente nós temos que estar sempre alinhados com Jesus, a gente tem que estar sempre realmente buscando a Deus. E aí um dia eu casei, né, aí eu sou um pouco, a minha esposa é um pouco mais arrumada que eu, e aí qualquer coisa que eu coloco fora do lugar, e ela vai e me chama atenção, fala assim, não, você tem que manter certamente aqui, você não pode mover aqui, não, tem que ser bem aqui. E eu, tá bom, meu bem, desculpa, eu vou colocar sempre aqui desse lado aqui. Eu não vou colocar. Nós temos 2 mesas, o notebook não pode ser do meu lado, tem que ser do lado dela. E aí, no dia de manhã, eu sei de verdade, eu falei assim, meu bem, muito obrigado, porque você cuida da minha nossa casa, do mais, abençoou. E ela falou algo sensacional, ela falou assim, eu creio muito que nós temos um ambiente que um dia precisa desse, nós temos que manter a casa organizada. Eu não sei você, meus amigos, mas o ato de consertar a nossa vida com Deus é nós mantermos a nossa vida, a nossa casa organizada, para que a presença fique. Deus não fica no meio de bagunça. Deus não fica no meio de contenda. Deus não fica no meio de pecado. Deus não fica no meio de qualquer circunstância. Mas Deus habita no lugar que Ele mesmo talvez venha e arrume, mas é organizado. Então, cara, você tem que sair com a vida aqui hoje, cara, organizada. Você tem que sair com a vida aqui hoje, que é totalmente reta diante de Jesus. Aquilo que era pecado e te era muito difícil para você lutar antes, cara, a partir de hoje, você vai sair com fogo queimando no coração, que aquilo não vai te pegar mais, mas você vai consumir aquilo. Você vai quebrar algo, vai abrir mão de algo, mas você vai estar disposto a abrir mão disso. E é muito bom porque a gente passa sobre pecado, dificuldade, a gente já lembra que o jovem cristão, do adolescente, ele passa por algo muito, muito difícil. E aí eu fico pensando assim, eu antes de casar, eu pensava assim, cara, então depois que eu casar, acabou a dificuldade, né? Agora é só subir. Só que na verdade o diabo ele sempre tenta atacar em outras áreas. Então para você que acha que um dia vai ficar tudo normal, tudo zen, tranquilo, não vai ter nenhuma dificuldade ou luta, isso é mentira. A única diferença que vai ser é a nossa maturidade de essa luta, essa dificuldade não nos afetar mais, porque nós estamos com os olhos fixos em Jesus. A única diferença vai ser que o leão, que é o diabo, ele vai continuar ao redor de nós, rugindo, bravo, forte, mas a única diferença vai ser a nossa maturidade cristã em de não aceitar mais migalhas,
ou lavagem de porcos, mas reconhecer a preciosidade que tem na palavra. É reconhecer a preciosidade que Deus tem para nossa vida. É reconhecer que Deus tem algo tão específico para você, cara, que você não vai pensar nem em abrir mão disso para viver algo com Deus. Então, assim como outras pessoas que falaram e pregaram, cara, não abra mão do direito da palavra. Não abra mão realmente de santificar a sua vida a Jesus. Não abra mão realmente... Aleluia! Tô quase acabando. Um cara até acordou assim, tava dormindo. Não abra mão realmente de santificar a vida de Jesus, porque isso é o verdadeiro realmente que vale a pena. E aí eu vou sair aqui, cara, desse fire, realmente você queimando, mas com a certeza que Deus vai me incomodar muito mais amanhã para fazer alguma coisa. Aí depois da manhã, Deus vai me incomodar para coisa muito grande. E assim vai até o dia que nós recebemos a porção do vencedor. Eu queria muito orar por você, então feche seus olhos. Nessa mensagem onde a mulher ela colocou, ela entregou algo. Ela pôs aos pés de Jesus. E eu sei que você já colocou a sua vida aos pés de Jesus. Você já colocou talvez algo diante dele. Mas agora, cara, eu vou orar agora para que Deus comece a mostrar aquilo que você realmente tem que estar sujo as suas mãos, aquilo que está errante, e tem alguma mancha no seu coração, Deus para limpar e sarar agora. Você vai sair daqui, cara, com as mãos limpas e o coração puro. Você vai sair daqui, cara, com a certeza de que você vai poder permanecer no santo lugar. Você vai sair aqui sem nenhuma dúvida de que Deus te alcançou, de que Deus te ama. Muitas pessoas receberam muitas curas essa noite, essa tarde ou ontem. Mas o fim disso é uma certeza. Deus nos ama. Então essa resposta que nós vamos dar depois dos próximos dias, vai ser amanhã, depois da manhã, próxima semana, vai ser de continuar mantendo a chama acesa. Então, Senhor Jesus, eu oro muito, Deus, para que o Senhor, Deus, lave as nossas mãos essa noite. Sara o nosso coração, Deus. Nós não queremos apenas visitar esse lugar, esse ambiente, Deus, que nós desfrutamos aqui essa noite, esses últimos dias. Nós não queremos apenas visitar, Deus, nós queremos habitar no Teu santo lugar. Nós queremos habitar, Deus, e subir o Teu santo monte. Então limpa nossas mãos, Deus. Purifica o nosso coração, Deus. Para que nós tenhamos condições, Deus, de permanecer nesse ambiente. Deus, eu oro por cada um que o Senhor trouxe aqui no Fire. Eu oro por cada um, Deus, que o Senhor, Deus, tocou. Ora, cada um, Deus, porque o Senhor já falou, Deus. E eu, Deus, para que eles não percam isso, Deus. Mas que eles continuem, Deus, limpando as suas mãos e se purificando o coração nos seus pés, Espírito Santo. Eu oro e te agradeço, Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor Jesus.